O ar da cozinha estava impregnado com o aroma acre de cebolas queimadas e o estalo da panela de ferro contra o fogão ecoou como um tiro no silêncio tenso da madrugada. Sofia, com as mãos trêmulas, deixou cair o tabuleiro de bacalhau desfiado, os fios dourados espalhando-se pelo chão de azulejos frios como confetes de um sonho despedaçado. Merda, murmurou ela, o coração martelando contra as costelas, enquanto o pânico subia pela garganta. Era a terceira vez naquela semana. Do outro lado do balcão, Maria ergueu os olhos do seu corte preciso de alho, o rosto esculpido pela fadiga de anos de noites insones, e por um instante, o mundo parou. Sofia, disse ela, a voz baixa como o lamento de um fado antigo, se você não aguenta o calor da cozinha, por que diabos veio para cá? As palavras cortaram como uma lâmina afiada, e Sofia sentiu as lágrimas quentes brotarem, não de raiva, mas de uma dor mais profunda, o medo de que, naquele exato momento, o segredo que ela carregava desde o interior de Alentejo se revelasse, nu e vulnerável, sob o olhar implacável daquela mulher que, sem saber, já ocupava todos os cantos do seu coração. Lisboa acordava devagar naquela manhã de outono, com o Tejo murmurando segredos para as gaivotas que planavam sobre as 7 colinas. A cozinha do Fado, o restaurante de Maria no Bairro Alto, era um refúgio escondido entre as ruas empedradas, onde o cheiro de azeite virgem se misturava ao som distante de um acordeão tocando à imoraria. Maria, aos 45 anos, era a alma daquele lugar, uma chefe que transformara a dor da perda em pratos que contavam histórias. Viúva de um casamento breve e infeliz com um pescador de Cascais, ela havia encontrado na culinária a âncora para a sua alma errante. Seus olhos castanhos, profundos como o Oceano Atlântico, escondiam cicatrizes de um amor proibido na juventude, uma paixão por uma violinista de Coimbra que terminara em traição, deixando-a com o gosto amargo de promessas quebradas. Agora, Maria cozinhava para sobreviver, para esquecer, para honrar as tradições portuguesas que sua avó lhe ensinara nas cozinhas enfumaçadas de Évora. Sofia chegara 3 meses antes, fugindo de uma família conservadora em Beja, onde o sol escaldante do Alentejo queimava não só a terra, mas também os desejos que ela ousava sonhar. Aos 24 anos, com a pele morena marcada pelo trabalho nas vinhas e olhos verdes que brilhavam como folhas de sobreiro ao entardecer, Sofia era uma força da natureza disfarçada de insegurança. Ela sonhava em ser chefe, mas mais do que isso, sonhava em ser vista não como a filha rebelde que preferia os sussurros das mulheres nas festas de São João a olhares masculinos grosseiros. Lisboa, com suas ruas labirínticas e noites de fado que choravam amores impossíveis, prometera liberdade. Mas na cozinha do Fado, sob o comando de Maria, Sofia encontrara algo mais perigoso: desejo. Aquele incidente com o bacalhau foi o estopim. Enquanto Sofia se agachava para recolher os pedaços, as mãos roçando o chão frio, Maria se aproximou. Seus passos eram silenciosos, como os de uma pantera no emaranhado de vinhas. Deixe isso, ordenou, mas a voz agora carregava uma suavidade inesperada, como o mel de um vinho do Douro envelhecido. Ela estendeu a mão e Sofia, hesitante, aceitou o toque. Os dedos de Maria eram quentes, calejados pelo manuseio de facas e panelas, mas firmes, ancorando-a. Venha, disse Maria, puxando-a para a salinha dos fundos, onde uma mesa pequena, coberta por uma toalha de linho bordada com motivos alentejanos, esperava. Ali, longe dos olhares curiosos dos ajudantes que começavam a chegar, Maria pegou uma panela esquecida no fogão, a sua panela secreta, onde cozinhava o prato da memória, um ensopado de coelho com cominhos e azeitonas pretas, receita da avó que evocava tardes de colheita e risos sob o céu estrelado de Évora. Prove, disse Maria, servindo uma colherada fumegante. Sofia obedeceu, os lábios tocando metal, e o sabor explodiu na boca, terroso, picante, com um fundo de nostalgia que a fez engasgar. É como voltar para casa, sussurrou ela, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Maria sorriu pela primeira vez naquele dia, um sorriso que iluminava as rugas ao redor dos olhos, revelando a mulher por trás da chefe implacável. Exato. Este prato desperta memórias. O que ele desperta em você, Sofia? A pergunta pairou no ar, pesada como o ar úmido do Tejo. Sofia hesitou, o coração acelerado. Memórias de solidão. De noites em que eu via as estrelas e sonhava com alguém que me entendesse. As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las, e o silêncio que se seguiu foi elétrico, carregado de possibilidades não ditas.
Naquela noite, após o jantar agitado onde o restaurante se encheu de turistas embriagados pelo vinho verde e locais que cantavam fados de Amália Rodrigues, Maria e Sofia ficaram sozinhas para limpar. O bairro alto pulsava lá fora, com risos e o tilintar de copos, mas dentro da cozinha, o mundo se resumia a elas duas. Maria, exausta, sentou-se em um banquinho de madeira, desabotoando o colarinho da jaqueta. Você me lembra alguém, confessou ela, a voz rouca. Alguém de quem eu fugi. Sofia parou de esfregar o balcão, o pano úmido pingando no chão. Quem? Maria olhou para o vazio, os olhos distantes como se navegassem pelo passado. Inês. Uma musicista. Nós nos conhecemos em Coimbra durante o Festival de Fado. Ela tocava violino como se o instrumento fosse uma extensão da alma dela. Eu era estudante de culinária e um dia ela provou o meu prato de perdiz assada e disse: isso é amor em forma de comida. Nós compartilhamos noites inteiras, segredos sussurrados sob as árvores de Mondego. Mas Inês me traiu. Com um homem rico de Lisboa que prometia turnês pela Europa. Ela escolheu a fama e eu fiquei com o coração em pedaços. Sofia sentiu uma pontada de ciúme irracional, misturada com paixão. Ela se aproximou, sentando-se ao lado de Maria, os joelhos tocando acidentalmente ou não. Eu não faria isso, murmurou Sofia, a voz tremendo. Eu vejo você, Maria. Não só a chefe. A mulher que transforma a dor em algo belo, como os azulejos que contam histórias nas paredes antigas. Maria virou o rosto e, pela primeira vez, seus olhares se encontraram sem barreiras, o verde fresco de Sofia colidindo com o castanho profundo de Maria, como o encontro de um rio com o mar. O ar entre elas crepitava e Maria, impulsivamente, pegou a mão de Sofia, traçando as linhas das palmas com o polegar. Cuidado, pequena. O amor na cozinha queima mais que o azeite quente. Os dias seguintes foram um turbilhão de tensão doce. Sofia, agora mais confiante, absorvia as lições de Maria como uma esponja, como temperar o cataplana de mariscos com um toque de piripiri para evocar o fogo do Algarve, ou como enrolar os pastéis de nata com a delicadeza de um beijo. Elas riam juntas das histórias de clientes excêntricos, o velho fadoísta que pedia um prato que cura saudades da terra e compartilhavam silêncios carregados, onde os olhares diziam que as palavras temiam. Sofia, à noite, em seu quartinho apertado no chiado, escrevia cartas não enviadas, descrevendo o cheiro de Maria, lavanda misturada a canela e o modo como seu riso ecoava como as ondas em Belém. Mas o segredo de Sofia pesava. Sua família em Beja, devota às tradições católicas e aos bailes de colheita onde casais heterossexuais dançavam ao som de concertinas, nunca entenderia. Uma carta chegara na semana anterior, da mãe: volte para casa, filha. Há um rapaz bom nas vinhas que pergunta por você. O primeiro beijo aconteceu numa tarde chuvosa de novembro, quando Lisboa se vestia de névoa e o Tejo parecia chorar. Elas haviam saído para o mercado da Ribeira, comprando ouriços de mar frescos e ramos de coentro. Sob o toldo de um vendedor de castanhas assadas, a chuva as pegou de surpresa. Maria puxou Sofia para um beco estreito, entre paredes cobertas de era, e ali, com o som da água batendo nos paralelepípedos, seus lábios se encontraram. Foi suave, hesitante, como o primeiro gole de um Porto Tawny, doce, com um fundo de melancolia. Sofia sentiu o mundo girar, as mãos de Maria em sua cintura ancorando-a à realidade. Eu esperei tanto por isso, sussurrou Sofia contra a boca dela. Maria recuou ligeiramente, os olhos nublados. Eu também. Mas o medo. Ele é como o sal no mar, Sofia. Preserva, mas também corrói. A partir daí, o amor delas floresceu em segredo, entremeado à rotina da cozinha. Elas roubavam momentos, um toque nas costas ao passar o sal, um sussurro boa noite após o fechamento, quando o restaurante ecoava vazio. Maria ensinou Sofia a receita secreta do prato compartilhado, um arroz de pato com chouriço e azeitonas, que simbolizava união, pois exigia mãos entrelaçadas para misturar os ingredientes. É como nós, disse Maria uma noite, enquanto elas preparavam um jantar para uma festa privada. Ingredientes simples, mas juntos, criam algo eterno. Sofia, corando, respondeu: então, qual é o nosso tempero?
Maria riu, um som raro e precioso. O amor, minha querida. E um pouco de coragem. Mas o paraíso tem rachaduras. O conflito irrompeu com a chegada de Inês, a ex-amante de Maria. Anunciada por um telefonema casual, estou de volta a Lisboa, queridinha. Vamos nos ver? Inês apareceu no restaurante numa noite de lotação máxima, glamourosa como sempre, com cabelos loiros oxigenados e um vestido vermelho que gritava por atenção. Ela era agora uma produtora de eventos, casada com um investidor de Setúbal, mas o brilho nos olhos ao ver Maria traía o passado. Você ainda cozinha como um sonho, disse Inês, provando o prato de Maria com um gemido exagerado. Sofia, servindo à mesa, sentiu o ciúme como uma facada. Inês tocava o braço de Maria com familiaridade, rindo de piadas antigas, evocando memórias que Sofia ainda não compartilhava. Naquela noite, após o fechamento, a briga explodiu. Porque você deixou entrar aqui, gritou Sofia, as lágrimas escorrendo enquanto lavava pratos com fúria. Maria, encostada na porta, parecia envelhecida. Ela é o passado, Sofia. Mas o passado não some só porque queremos. E se ela for mais do que isso? Se ela te levar de novo? A voz de Sofia quebrou, revelando o medo mais profundo, o de ser apenas uma aprendiz, temporária, num mundo onde amores como o delas eram sussurrados, não proclamados. Maria se aproximou, abraçando-a por trás, o queixo no ombro de Sofia. Você é o presente. O futuro. Mas eu preciso de tempo para curar as feridas que Inês deixou. Elas fizeram amor ali mesmo, pela primeira vez, não com paixão selvagem, mas com ternura devagar, explorando corpos como se fossem mapas de terras desconhecidas, sussurrando promessas em português antigo, como o meu coração é teu porto seguro. A traição veio sutil, como o veneno em um vinho fino. Inês não desistia, convites para jantares profissionais, mensagens que Maria lia em segredo, o celular vibrando nas madrugadas. Sofia percebia as sombras nos olhos de Maria, o modo como ela se retrai durante as aulas de culinária, transformando o que era íntimo em mecânico. O que está acontecendo? Perguntou Sofia uma tarde, enquanto preparavam o cozido à portuguesa para o almoço de domingo, um prato que evocava famílias reunidas em torno da mesa, com pão de milho e vinho tinto de Dão. Maria hesitou, a colher parando no ar. Inês. Ela quer investir no restaurante. Expandir para o Porto. É uma oportunidade. Sofia sentiu o chão sumir. E você? O que você quer? A resposta de Maria foi um silêncio ensurdecedor, seguido de um eu não sei. Aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer faca de cozinha. Os dias se arrastaram em uma névoa de dúvida. Sofia mergulhou no trabalho, experimentando receitas para distrair o coração, um doce de ovos com toque de laranja do Minho, inspirado nas tardes que passara com Maria no mirador da Senhora do Monte, contemplando a cidade como um tabuleiro de xadrez dourado. Mas à noite, sozinha, ela chorava, questionando se o amor delas era apenas uma ilusão, como os castelos de areia que as ondas levam no guincho. A cultura portuguesa, com sua devoção à saudade, essa melancolia doce que Amália cantava, parecia conspirar contra elas. Nas ruas de Lisboa, casais heterossexuais passeavam de mãos dadas sem medo, enquanto Sofia e Maria trocavam olhares codificados, temendo o julgamento dos vizinhos ou o escândalo que poderia destruir o restaurante. O ponto de ruptura veio durante a festa de Santo António, em junho, quando Lisboa se transformava em um carnaval de sardinas grelhadas e manjericos adornados com versos de amor. O restaurante fervilhava, com mesas lotadas de famílias ruidosas e casais dançando ao som de marchas populares. Inês aparecera novamente, dessa vez com o marido ausente em uma viagem de negócios, e instalara-se na mesa VIP, bebendo moscatel e flertando abertamente com Maria. Lembra daquela noite em Coimbra, quando dançamos até o amanhecer, sussurrou Inês, alto o suficiente para Sofia ouvir da cozinha. Maria corou, mas não negou. Sofia, servindo pratos de sardinhas assadas com pimentos, sentiu o estômago revirar. Na pausa, ela confrontou Maria nos fundos. Escolha. Agora. Maria, com os olhos marejados, murmurou, eu escolho o restaurante. O sonho que construí sozinha. As palavras foram como um tapa.
Sofia largou o avental no chão e saiu correndo para a rua, onde a multidão dançante engoliu como um mar de confetes. Sozinha no chiado, sob as luzes tremulosentes das lanternas, Sofia ligou para a mãe em Beja. Eu errei, mãe. Eu não pertenço aqui. A voz do outro lado, cansada mas afatuosa, respondeu: volte para casa, filha. O Alentejo sempre perdoa os que se perdem. Na manhã seguinte, Sofia embalou suas poucas coisas, um caderno de receitas rabiscadas, um colar de contas de vidro da feira de São Mateus em Viseu e deixou um bilhete na mesa da cozinha, obrigada pelo prato compartilhado. Ele me ensinou a amar, mas também a partir. Com amor, Sofia. Maria encontrou o bilhete ao amanhecer, o sol nascendo sobre o castelo de São Jorge como uma ferida aberta. O pânico invadiu, imagens de Sofia rindo ao provar o ensopado, dos beijos roubados na chuva, do modo como ela transformara a cozinha em um lar. Inês ligou naquela hora, insistindo em um encontro. Venha, Maria. Nós podemos recomeçar. Mas Maria, com a voz firme pela primeira vez em semanas, desligou o telefone. Não. Eu já tenho um amor. E vou lutar por ele. Ela correu pelas ruas ainda adormecidas, o avental amarrado à cintura como uma bandeira de rendição, até a pensão onde Sofia alugava um quarto. Bateu à porta com urgência, o coração na garganta. Sofia abriu, os olhos inchados de choro, a mala semiaberta aos pés. O que você quer, Maria? Dizer adeus direito? Maria entrou, fechando a porta atrás de si, e pegou as mãos de Sofia. Não. Eu quero dizer a verdade. Inês era o passado porque eu permiti que fosse. Mas você. Você é o fogo que reacende minha alma. Eu escolhi o restaurante porque é o meu legado, mas sem você, ele é só uma concha vazia. Lágrimas corriam pelo rosto de Maria e ela continuou, a voz entrecortada. Eu tenho medo, Sofia. Medo de amar de novo, de ser traída. Mas mais medo ainda de perder você. Volte. Vamos escrever nossa própria receita com segredos revelados, memórias compartilhadas e um amor que não se queima. Sofia hesitou, o peito apertado pela saudade que já começava a se instalar. E a família? A sociedade? Em Beja, eles me matariam se soubessem. Maria sorriu tristemente, puxando-a para um abraço. Em Portugal, o amor sempre encontrou caminhos. Lembra do fado? Ele canta a dor, mas também a esperança. Nós cantaremos o nosso. Elas se beijaram ali, no quarto apertado com vista para o Tejo, um beijo que selava promessas, de enfrentar as cartas da mãe juntas, de contar a verdade aos ajudantes do restaurante, de transformar o medo em força. De volta à cozinha do fado, o recomeço foi gradual. Maria dispensou Inês com uma carta educada mas firme, recusando o investimento. Meu coração não está à venda e Sofia, fortalecida, assumiu mais responsabilidades, criando um novo prato. Arroz de amor, uma variação do clássico com toques alentejanos, ervas silvestres colhidas nas colinas de Évora. O restaurante floresceu, atraindo não só turistas, mas uma comunidade discreta de almas como elas, mulheres que se encontravam nas mesas dos fundos para trocar histórias de amor escondidos. Mas a vida, como um ensopado bem temperado, precisa de tempo para assentar os sabores. O verdadeiro teste veio no inverno, quando as chuvas do Atlântico transformavam Lisboa em um quadro de azuis cinzentos e o vento levava pelas ruelas do Alfama. A mãe de Sofia, Dona Rosa, anunciou uma visita surpresa, viajando de trem de Beja com o irmão mais velho, o teimoso agricultor que idolatrava as tradições imutáveis do Alentejo. Ela quer ver como você está, escreveu Sofia em pânico para Maria. Mas se ela souber de nós. Deus me livre. Maria, sempre a âncora, preparou um plano, um almoço no restaurante, com pratos que evocassem casa migas alentejanas crocantes, servidas com azeite de trás-os-montes e histórias leves para desviar o foco. O dia chegou gelado, com o Tejo coberto de névoa como um véu de noiva relutante. Dona Rosa era uma mulher de 60 anos, com o rosto marcado pelo sol implacável das planícies, cabelos grisalhos presos em um coque severo e um rosário de madrepérola no pescoço.
Seu irmão, Manuel, era a personificação do conservadorismo, mãos calejadas de arado, bigode espesso e opiniões sobre o bom tempo em que as coisas eram simples. Eles se sentaram à mesa de canto, admirando os azulejos que Maria havia restaurado com motivos de barcos de bacalhau, homenageando os pescadores de Aveiro. Que lugar bonito, filha, disse Dona Rosa, os olhos se suavizando ao provar o caldo verde fumegante. Mas você parece magra. Está comendo direito? Sofia, nervosa, servia os pratos, sentindo o olhar de Maria da cozinha como um farol. A conversa fluiu inicialmente leve, recordações de festas de colheita em Beja, onde dançavam ao som de cantos alentejanos e o cheiro de pão fresco assando em fornos de barro. Manuel elogiou a comida e isso sim é Portugal autêntico. Mas então veio a pergunta inevitável. E esse seu patrão, Sofia? A chefe famosa. Quando vamos conhecê-la? Maria, como se invocada, emergiu da cozinha, o avental impecável, um sorriso profissional nos lábios. Eu sou Maria. É um prazer. O aperto de mãos foi formal, mas Dona Rosa franziu a testa, notando algo no modo como Maria tocou o ombro de Sofia, um gesto protetor, quase íntimo. Vocês duas parecem próximas, comentou ela, o tom carregado de suspeita. O almoço prosseguiu tenso. Enquanto comiam o porco à alentejana, com ameijoas e batatas em cubos, Manuel começou a falar de um primo que se perdeu em Lisboa com ideias modernas, namorando uma estrangeira, quem diria? Dona Rosa assentiu, os olhos fixos em Sofia. Filha, você não pensa em voltar? Há um rapaz em Beja, o filho do vizinho, que herdou terras boas. Ele pergunta por você nas feiras. Sofia engoliu em seco, o garfo tremendo. Maria, da cozinha, observava, o coração apertado. Foi então que o acidente aconteceu. Ao servir o vinho do Dão, Sofia tropeçou levemente, derramando uma gota vermelha na toalha branca, um borrão como sangue. Desastrada como sempre, riu Manuel, mas Dona Rosa viu além. O que há de errado com você, Sofia? Seus olhos. Eles mudaram. Como se carregassem um segredo pesado. O silêncio caiu como uma cortina. Sofia olhou para Maria, suplicante, e algo se rompeu dentro dela. Mãe, eu encontrei meu lugar aqui. E meu amor. As palavras saíram baixas, mas claras. Dona Rosa piscou, confusa. Amor? Com quem? Sofia respirou fundo, pegando a mão de Maria sob a mesa, um gesto ousado, exposto. Com ela. Maria é tudo para mim. O choque foi imediato. Manuel engasgou com o vinho, tossindo violentamente, enquanto Dona Rosa empalideceu, o rosário apertado entre os dedos. O quê? Uma mulher? Isso é pecado. O que dirá a igreja, os vizinhos em Beja? Lágrimas brotaram nos olhos da mãe, uma mistura de dor e incredulidade. Eu te criei para ser boa, para seguir o caminho reto. Maria, vendo o pânico de Sofia, interveio com a calma de quem enfrenta tempestades na cozinha. Dona Rosa, por favor, ouça. O amor não é pecado, é o que nos faz humanos. Em Portugal, nós cantamos sobre saudades de amores impossíveis no fado, mas também celebramos os que sobrevivem. Sofia me salvou, assim como eu a salvo todos os dias. Prove o nosso prato compartilhado. Ela chamou o ajudante, que trouxe o arroz de amor, ainda quente, com vapor subindo como orações. Dona Rosa, tremendo, provou uma garfada. O sabor doce, reconfortante, com ervas que lembravam os campos de Beja, amoleceu algo nela. É como a comida da sua avó, murmurou. Mas isso muda tudo. A discussão se estendeu pela tarde, com Manuel saindo furioso para fumar um cigarro na rua, resmungando sobre tempos decadentes. Dona Rosa chorou, confrontando Sofia com memórias, batizados na capela local, noites de oração pelo pai falecido. Eu te amo, filha, mas isso. Como eu explico aos outros? Sofia, pela primeira vez, ergueu a voz. Mãe, o amor não precisa de explicação. Ele só precisa ser vivido.
volte para Beja e pense. Mas saiba que eu sou feliz aqui. Maria, ao lado, acrescentou suavemente. E se quiser, Dona Rosa, volte para provar mais. Nossas portas estão abertas para famílias, para segredos, para cura. Elas partiram ao entardecer, Dona Rosa com um abraço hesitante em Sofia, eu rezo por você, filha, e um olhar pensativo para Maria. Manuel nem se despediu. Naquela noite, sozinhas na cozinha vazia, Sofia desabou nos braços de Maria. Eu pensei que a perderia para sempre. Maria a embalou, beijando sua testa. Não. Nós perdemos pedaços do passado para ganhar o futuro. Agora vamos cozinhar algo novo, um prato para mães teimosas. A primavera trouxe renovo, mas também novas sombras. Com a revelação à família de Sofia, rumores começaram a circular no bairro Alto, sussurros de clientes fiéis que notavam as trocas de olhares, o modo como Maria e Sofia trabalhavam em sincronia perfeita, como dançarinas de um fandango. Um crítico de comida, um homem antiquado do jornal local, publicou uma resenha ambígua. A cozinha do fado serve pratos excepcionais, mas há um sabor novo no ar, doce demais para alguns paladares tradicionais. A clientela fiel permaneceu, mas novos clientes hesitavam e o caixa começou a sofrer. Maria, sempre pragmática, propôs uma solução, um evento especial, uma noite de memórias compartilhadas, inspirada no fado e na culinária. Vamos transformar o segredo em celebração, disse ela a Sofia, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, onde jacarandás roxos caíam como confetes de um casamento. Sofia, ainda marcada pela visita da mãe que enviara cartas esporádicas, cheias de perguntas e orações, mas sem condenação aberta, concordou relutante. E se nos rejeitarem? Maria parou sob uma árvore, virando Sofia para encará-la. Então cozinhamos para nós mesmas. O amor é a melhor receita contra o ódio. A preparação foi febril. Elas convidaram músicos de fado do Alfama, uma guitarrista idosa com voz de veludo, que cantava sobre amores perdidos, e criaram um menu temático. Entradas de petiscos de mar, como percebes grelhados com limão do Algarve, pratos principais de feijoada transmontana, rica em carnes defumadas e feijão, sobremesas de tocinho do céu, um doce conventual que derretia na boca como promessas. Sofia contribuiu com toques pessoais, um molho de mel e mostarda inspirado nas vinhas de Beja, simbolizando a doçura amarga da aceitação. A noite do evento chegou com um céu estrelado, o Tejo refletindo as luzes da Ponte 25 de Abril como um colar de diamantes. O restaurante lotou casais locais, uma delegação de ativistas LGBTQ+, de Porto, até Dona Rosa, que surpreendeu a todos ao aparecer sozinha, de trem, com um chale bordado à mão. Eu vim provar esse tal de amor em prato, disse ela a Sofia, os olhos úmidos mas firmes. Maria recebeu com um abraço, e as três, mãe, filha e amante, sentaram-se juntas, um trio improvável unido pelo fio tênue da coragem. O fado começou suave, a guitarra dedilhando notas que evocavam saudades de terras distantes. Enquanto serviam, Maria e Sofia circularam, contando histórias por trás de cada prato. Este ensopado de borrego é como um primeiro amor, lento para cozinhar, mas eterno no sabor. Os convidados riam, choravam, compartilhavam confissões. Uma mulher de meia idade, com cicatrizes de um divórcio, confessou: eu perdi minha parceira para o câncer. Este lugar. Ele cura. Dona Rosa, provando doce final, pegou a mão de Sofia. Filha, eu errei. Pensei que o amor era só o que a igreja pregava. Mas vendo você com Maria. É como ver o sol nascer no Alentejo. Quente, inevitável. Lágrimas escorreram e elas se abraçaram, o rosário da mãe tocando o avental de Sofia. Mas o clímax da noite veio com um conflito inesperado. Inês, incapaz de resistir ao burburinho nas redes sociais, apareceu sem convite, o marido ao lado como acessório. Que encanto de evento, disse ela, venenosa, alto o suficiente para as mesas próximas. Maria sempre soube misturar temperos exóticos. O marido riu, mas o tom era condescendente. Sofia, servindo vinho, sentiu o sangue ferver. Saia daqui, sussurrou ela. Inês sorriu, falso. Ora, a aprendiz ciumenta.
Maria, me diga, isso é o que você quer? Uma vida de segredos em uma cozinha apertada? Maria, que cantava baixinho um fado com a guitarrista, parou. O salão silenciou. Ela se aproximou, o rosto uma máscara de fúria controlada. Inês, você traiu não só meu coração, mas minha confiança. Eu escolhi Sofia porque ela me vê inteira, não como um troféu. Saia e leve suas sombras com você. O confronto foi breve, mas catártico. Inês saiu bufando, o marido seguindo, e o salão explodiu em aplausos. A guitarrista entoou estranha forma de vida e Maria puxou Sofia para dançar no centro, não um tango dramático, mas um abraço lento, sob os olhares aprovadores. Dona Rosa, da mesa, sorriu pela primeira vez sem reservas. Vocês duas são uma receita perfeita. O verão trouxe calmaria, mas também o teste final da resiliência. Com o sucesso do evento, a Cozinha do Fado ganhou prémios locais, melhor cozinha tradicional com toque moderno e convites para feiras gastronómicas em Évora e Faro. Maria e Sofia viajaram juntas pela primeira vez, de carro pela costa, parando em vilarejos onde o mar lambia falésias como um amante paciente. Em Sagres, onde o cabo de São Vicente marca o fim do mundo conhecido, elas caminharam de mãos dadas ao pôr do sol, o vento salgado bagunçando seus cabelos. Aqui, onde os navegadores sonhavam com horizontes novos, disse Maria, nós sonhamos o nosso. Sofia, aninhada em seu ombro, respondeu, e se o horizonte for eterno? Elas fizeram amor na pousada simples, com janelas abertas para o oceano, sussurrando juras como ondas ritmadas. De volta a Lisboa, o conflito maior emergiu, a saúde de Maria. Durante uma manhã de preparo frenético, cortando cebolas para um caril de gambas, ela desmaiou, o corpo cedendo ao estresse acumulado e a uma anemia crónica que ignorara por anos. Sofia levou ao hospital de São José, o pânico apertando o peito como uma prensa de azeitonas. Os médicos diagnosticaram fadiga extrema, agravada por noites insones preocupada com o restaurante e o relacionamento. Ela precisa descansar, disse o doutor, um homem de bigode grisalho que lembrava os tios de Sofia em Beja. Ou o corpo cobra o preço. Maria, teimosa como uma mula lentejana, resistiu. Eu não posso parar. O restaurante é minha vida. Sofia, agora aprendiz que virara pilar, confrontou-a em casa um apartamento modesto no Príncipe Real, com varanda cheia de vasos de manjericão e vista para os jardins. Não, Maria. Eu sou sua vida. Nós somos. Foi um momento de maior vulnerabilidade. Maria confessou o medo profundo, o de envelhecer sozinha, de ser lembrada só como a chefe viúva, não como a mulher que amara intensamente. E se eu te deixar para trás, como Inês me deixou? Sofia, chorando, pegou seu rosto nas mãos. Então eu cozinho para duas. Mas você não vai. Vamos equilibrar, você descansa, eu cuido da cozinha. Juntas? O período de recuperação foi uma redescoberta. Sofia assumiu o comando, surpreendendo-se com sua força, criou noites temáticas de culinária lésbica portuguesa, homenageando figuras históricas como as freiras de conventos que escreviam poemas de amor velado. Dona Rosa visitou novamente, dessa vez ajudando na cozinha, ensinado truques alentejanos para o pão de milho e sussurrando a Sofia, sua avó teria orgulho. Ela mesma escondeu um amor por uma costureira na juventude. A revelação uniu gerações, transformando a saudade em ponte. Maria, recuperando-se, escreveu um livro de receitas, pratos do coração, memórias e segredos na cozinha portuguesa dedicado a Sofia, para a mulher que temperou minha alma. O lançamento, em uma livraria no Chiado, foi um sucesso. Filas de mulheres com histórias semelhantes, fado ao vivo e Dona Rosa na primeira fila, aplaudindo. Inês enviou uma carta anônima de parabéns, mas Maria queimou no fogão, transformando o passado em cinzas. O outono retornou, cicatrizando feridas antigas. A Cozinha do Fado expandiu modestamente uma filial em Évora, gerida por Sofia nos fins de semana, ligando Lisboa ao coração alentejano. Elas adotaram uma rotina de equilíbrio, manhãs de mercado abraçadas, tardes de criação conjunta, noites de fado caseiro, onde Maria cantava baixinho para Sofia adormecida.
A traição de Inês tornara-se lição, o conflito familiar, ponto para a aceitação. Dona Rosa, agora aliada, enviava cestos de azeitonas e ervas e até Manuel, relutante, mandou um cartão de Natal. Cuide-se, mana. O Alentejo sente sua falta, mas entendo. O clímax emocional veio em uma viagem a Coimbra para o festival de fado que unira Maria e Inês décadas antes. Elas caminharam pelo Mondego, mãos entrelaçadas abertamente, um ato de rebeldia suave contra o passado. Sob as árvores onde outrora sussurraram promessas quebradas, Maria ajoelhou-se, não com anel, mas com uma colher de prata gravada com a receita do prato compartilhado. Sofia, minha aprendiz, minha amor, minha chefe, você despertou memórias que eu enterrei, revelou segredos que eu guardava e me deu uma receita para o eterno. Casa comigo? Não em igreja ou cartório, mas na cozinha da vida. Sofia, rindo através das lágrimas, aceitou, sim. Para sempre, como o vinho que melhora com o tempo. O casamento foi uma celebração humanista no restaurante, com convidados de todo Portugal, fado tocado por mulheres, pratos circulando como histórias compartilhadas, Dona Rosa dançando com Manuel um lento alentejano. Não houve traições, só promessas renovadas. O amor delas, como a culinária portuguesa rica em camadas de história, temperada com dor e doçura, provou ser eterno, não apesar das tempestades, mas por causa delas. Anos depois, idosas, elas sentavam-se na varanda do apartamento, vendo Lisboa pulsar. Nossa receita funcionou, dizia Sofia, a mão na de Maria. Sim, respondia Maria, porque o ingrediente principal é você. E assim, em um Portugal que evoluía devagar como um ensopado no fogo baixo, elas viveram não um final feliz perfeito, mas um humanamente belo, cheio de memórias despertadas, segredos revelados e amor que, como o Tejo, fluía incessante.